Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Os Contadores. Esse podcast é dedicado para você conhecer empresários contábeis, contadores, para saber um pouco mais sobre a sua história, sua experiência, de como é que eles estão transformando hoje o setor contábil com inovação, tecnologia e também a gente ficar por dentro das novidades de mudança de legislações, né, que impactam diretamente os contadores. Eu sou o Matheus e hoje tenho o prazer de apresentar para vocês Eduardo Raposo, sócio e diretor da Foxconn Contabilidade. Esse escritório há mais de 23 anos no mercado, então tem muita história por aí, passaram por muita coisa. Com certeza. E hoje vamos apresentar para vocês um pouco essa história e falar um pouco também sobre a gestão em escritórios de contabilidade, como é que a Foxconn e o Eduardo Raposo fez essa diferença no setor contábil hoje, né? Então seja muito bem-vindo, Eduardo. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né? Toda oportunidade que a gente tem de contribuir com a classe, né? Trocar experiência, eu acho muito importante. Mas é até engraçado que você falou Foxconn Contabilidade. Realmente era o nome da minha empresa durante acho que os 12 primeiros anos. E eu mudei o nome, a gente fez essa mudança justamente porque o mercado mudou. Então hoje é Foxconn Gestão Contábil. A gente parece que é um detalhe, mas eu acho que a contabilidade mudou. Ela é uma gestão contábil, né? Você tem que fazer gestão de processo, gestão de clientes, tudo na contabilidade é gestão. Legal, maravilha, coisa boa. E assim, para a gente começar então, fala um pouco para a gente como é que foi esse começo, por que você escolheu entrar nesse mercado, né, há esse tempo atrás, e por que você também abriu um escritório, o que te fez a levar a abrir um escritório, se você puder começar pelo começo ali, como é que começou tudo isso? Matheus, acho que a primeira coisa que a gente tem que mudar, tá? Que eu acho que até é importante você fazer isso, não vamos chamar mais de escritório não, vamos chamar de empresa contábil, sabe por quê? Escritório é aquela pessoa que ela tem, ela e mais a secretária. Cara, nós contadores, a gente é obrigado a ter uma empresa, eu sempre dou um exemplo, minha esposa, ela tem um consultório, ela é psicóloga e ela não tem nem secretária, sobrevive. O contador, você acha que o contador consegue sobreviver? Só ele? Não consegue. Então, eu falo, a gente não pode ter um consultório, a gente tem que ter uma clínica, e quem tem uma clínica tem uma empresa, porque a gente é obrigado a ter a gestão de pessoas. Então, eu sempre gosto de falar que eu sou empresário contábil, tá? Boa. Beleza? Isso mesmo, tá mudando, né? Empresário contábil. Tá mudando, empresário contábil. Que a gente não consegue um escritório, a gente tem que fazer gestão de uma clínica com vários especialistas. E como é que foi esse seu início? Bom, foi até por um acaso, né, que eu fui para o ramo de contabilidade. Eu fiz o vestibular na época, né, que era muito concorrido para contabilidade. Mas eu sempre tive uma veia empreendedora, né, desde adolescente, desde criança, eu sempre gostei de comprar, vender alguma coisa. Então, eu sempre tive essa veia de ser empreendedor. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já montei logo a minha primeira empresa, não foi de contabilidade. Trabalhei em loja, porque em Brasília só tinha o Correio Nacional e o Park Shop. Então, eu trabalhei, na época do Natal, a gente trabalhava em loja, então eu tive uma experiência como vendedor. Logo depois, eu montei uma empresa de animação de festa de criança, né? Então, eu já fui mágico e animador de festa, mas a gestão começou aí nesse momento. E acabou que a faculdade foi ficando um pouco de lado. Eu montei a minha primeira loja de artigo de festa para criança, depois eu tive um restaurante e eu fiquei dedicando muito ao meu lado empresarial. Realmente a contabilidade ficou de lado. Mas há muitos anos atrás, né, nessa época, no início dos anos 90, a inflação era muito alta, então a gente não tinha experiência empresarial, porque Brasília, você imagina, há quase 30 anos atrás, não tinha quase empresário em Brasília. Brasília era uma cidade de funcionário público, entendeu? Pessoas que trabalhavam para o governo, só tinha o plano piloto praticamente. Quando a gente tinha em Taguatinga era uma viagem, entendeu? Então não tinha. Então eu morava numa quadra que era de todo mundo filho de funcionário do Banco Brasil. Então você não tinha contato com um dono de padaria ou um dono de... Você não tinha esse contato. Então ser empreendedor era uma coisa muito complexa, porque você não tinha tradição familiar ou não tinha com quem se espelhar. Então como a inflação estava muito alta, foi na época que começou o Plano Real, eu resolvi voltar a estudar porque estava muito difícil os dois negócios que eu tinha. Acabei vendendo e voltei a fazer minha faculdade. Tá? E aí, nesse momento, eu já tinha quase 26 anos, eu fiz a faculdade porque eu quis, que foi muito interessante. Porque quando eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de completar 17 anos, eu não tinha a menor
noção de nada. Então, quando eu voltei a fazer a minha faculdade, eu já tinha uma experiência de vida, de dar várias cabeçadas, então, e paguei minha faculdade. Então, acho que isso foi muito importante e determinante na minha vida, né? Bom, eu montei a empresa de contabilidade porque sempre eu tive essa veia empreendedora. E eu estava trabalhando na época com eventos, né? Eu fazia produção de eventos aqui em Brasília. O pessoal, não sei se lembra da Micarecandanga, né? Sim. Que é um evento que é bem antigo. Então, eu coordenava o bloco da Ivete Sangalo, eu coordenei o bloco dela há mais de 10 anos aqui em Brasília. E só que era uma coisa que era sazonal, você trabalhava 4 meses, entendeu? Não era uma coisa que você... E eu sempre cuidei de financeiro, todos esses negócios que eu participei, eu sempre fiz de financeiro, tem tudo a ver com contabilidade, né? Quando eu estava quase terminando minha faculdade, essa empresa que eu trabalhava, que era da gestão do bloco da Ivete, era no Gilberto Salomão. E por questão até mercadológica, eu vi que não tinha nenhum contador no Lago Sul. Então foi uma questão de eu estar me formando, uma questão de que não tinha contador, eu vi como oportunidade. E os empresários que eu lidava lá da região falavam, Raposo, não tem nenhum contador que a gente conhece, não tem nenhum contador aqui na região. Então foi mais uma oportunidade que eu vi empresarial, que propriamente falar assim, nossa, você, a contabilidade, não foi isso que me levou a montar a empresa de contabilidade. Eu tinha tanto que é engraçado, porque normalmente quem tem empresa de contabilidade, ele trabalhou numa outra empresa de contabilidade, ou ele tem uma experiência anterior. Eu abri uma empresa de contabilidade, eu nunca tinha trabalhado em uma empresa de contabilidade. Você viu a necessidade ali, né? Eu vi uma necessidade, mas eu já tinha tido contador, né, nesses negócios que eu tive. Então eu já vi as falhas, as coisas que eu não gostava, né? Então eu já tentei aplicar isso. Então você vê, quando eu abri minha empresa de contabilidade, no final do ano 2000, eu abri a empresa, eu já tinha 2 funcionários, mesmo sem ter nenhum cliente. Por quê? Todas as cabeçadas que eu já tinha dado quando mais novo, eu falei, você tem que montar já com uma certa estrutura, né? E até mesmo que se você pega para pegar cliente, se a pessoa entra e você não tem ninguém, é só você, é muito ruim. Eu aprendi isso com um gerente que eu tive, que era de São Paulo, quando eu trabalhava em loja de roupa. Eu não sei se você já reparou que você entra numa loja às vezes e as roupas estão todas bagunçadas assim. Isso é de propósito, o gerente manda, porque se você entra, está todos os vendedores olhando para o céu, você não entra. Você entra no restaurante está cheio ou entra no restaurante está vazio? Cheio. Então, isso é uma técnica de venda. Então, eu usei muito essa técnica de venda na minha empresa de contabilidade. Porque quando as pessoas entravam lá, eu tinha 2 funcionários, eles fingiam que estavam trabalhando, fingiam que mexia daqui, mexia dali. Então, é uma técnica de você, de venda. Cara, eu achava, essa questão da roupa, eu achava que era tipo desorganização dentro da empresa. Da loja. Técnica de venda. Bom, e aí eu montei minha empresa de contabilidade lá no Gilberto Salomão, e aí as coisas foram andando. Naquela época a gente panfletava, né? Hoje não existe mais panfletar praticamente. Eu panfletei lá no sul, até São Sebastião, Paranoá, a gente foi panfletando, e assim, eu tenho uma característica de tentar sempre é até contra o empreendedorismo, porque para mim o empreendedor que vai crescer e vai se dar bem na vida, que ele tem uma grande chance, ele faz e depois resolve. Eu tenho uma característica que eu gosto de organizar antes de crescer. Isso talvez tenha limitado o meu crescimento. É uma característica minha, eu tenho que conviver com ela. Então eu sempre tentei ir nas empresas menores porque era menor risco e eu conseguia atender de uma melhor forma. A empresa de contabilidade, ela era uma sala de 25 metros, 30 metros quadrados, né? E aí começou a crescer a empresa de contabilidade, mas a empresa não dava o recurso suficiente para poder fazer uma reforma. Eu tinha que injetar, fora o dinheiro que eu injetei, né, para poder abrir, porque quando eu abri, eu tinha dinheiro para ficar 1 ano sem nenhum cliente, pagando os 2 funcionários. Então você viu ali uma perspectiva de mercado na região, abriu sua empresa contábil e quando você abriu a sua empresa contábil, quais foram ali os desafios, se você puder compartilhar, quais foram os desafios ali no começo, né, da empresa? O que você sofreu mais nesse começo? Olha, na verdade, eu não vi muito sofrimento, porque como eu já abri com dois colaboradores, eles já tinham experiência de mercado e eu tinha uma experiência de gestão de negócio. Então isso ajudou bastante, né? A dificuldade é que você crescer mesmo. Você cresce organicamente, não dá recurso, às vezes, para você aumentar a estrutura do jeito que você precisa. O que eu fiz?
né, que na época até falava que era maluco. Eu tinha um apartamento aqui nas 400 em Brasília, que os prédios são mais enterrados, sabe? Sim. Eu vendi o apartamento para poder crescer a minha empresa. Aí eu passei do local do Gilberto Salomão, que era uma escada, para ser o prédio principal do centro comercial. E nessa mesma época, como eu sempre trabalhei diretamente com o evento, o filho do dono do centro comercial me convidou, show para ser sócio dele de uma casa noturna. Como o escritório, a empresa de contabilidade estava bem no início, eu não sabia se ia dar certo ou não, eu entrei, né, de sócio para uma casa noturna, que chamava Trend Lounge, que durou 7 anos, entre 2003 e 2009, lá no Gilberto Salomão. E que foi muito bom para mim, até certo momento. Por quê? Porque com isso eu fiz mais relacionamento, e eu consegui mais clientes. Então, essa casa noturna, e aí ao mesmo tempo eu mexia um pouco com a mecânica, eu sempre tive um pouco de evento no sangue, né? Então, essa casa noturna também me ajudou a poder fazer mais relacionamento e conseguir mais clientes. Aí eu já pulei de uma sala para 70 metros quadrados, né? E a gente foi crescendo. Agora, eu não sei te dizer exatamente, porque é bom engenheiro de obra pronta, né? Depois que a gente faz, a gente comentar. Como eu tive essa veia empreendedora, então eu era sócio da empresa de contabilidade, eu mexia com evento, né? Eu participava da coordenação de evento, eu fui sócio de uma casa noturna, então eu era sócio de outros negócios. Então eu não dediquei 100% do meu foco à empresa de contabilidade. Então ela foi crescendo organicamente, mas eu não dediquei. A empresa ela abriu em 2001, só em 2011 ou 2012 que efetivamente eu entrei para dentro da Foxconn. E aí em 2011 você entrou, aí ficou focado mesmo na gestão do escritório? Foi, mas eu demorei uns 2 anos, vou ser sincero com você, eu demorei uns 2 anos para me acostumar, porque como eu participava de vários negócios, então por segunda-feira a gente fazia o fechamento da casa noturna, na terça-feira era do restaurante que eu tinha no Lago Sul, então eu tinha outros negócios, então a empresa de contabilidade eu fazia uma gestão mesmo, eu não dedicava de forma efetiva, então eu não sei se isso aí atrapalhou ou não, mas isso aí eu não tenho como falar porque eu sou satisfeito com o tamanho da minha empresa e com o resultado que eu tenho, né? Mas eu não foquei 100%. Então eu demorei muito tempo para acostumar a ficar dentro da empresa, é muito engraçado. Hoje eu não gosto de sair, mas eu demorei porque eu ficava um pouco em cada lugar. Então eu ficava um dia eu ficava no escritório da casa noturna, um dia eu ficava no escritório do restaurante, eu ficando assim, entendeu? E quais foram assim, os desafios assim, para você? Porque eu conheci muito bem sobre não o seu escritório, sua empresa contábil. Mas não é diferente? Escritório de empresa? Não. Mas a gente tem que parar de falar escritório. É diferente. E eu gostei muito da forma processual que é lá a sua empresa. Né? Como é tudo bem, tudo certinho, tudo alinhado, as informações. Então você sabe as informações corretas ali em tempo real, né, da sua empresa. Como é que foi essa implementação? Né? Como é que foi essa gestão de você pegar todos os processos, mapear e estar nesse controle? Porque hoje muitos escritórios têm essa dificuldade, muitas empresas contábeis têm essa dificuldade. Né? Tem muito escritório também de contabilidade, né? Eu falo empresa, mas tem muito escritório. No começo, né? Escritório. Tem, né? Bom, então assim, porque na minha visão como empreendedor, tanto porque eu falo que eu sou empresário contábil, porque se eu sair da contabilidade, eu vou ter outro negócio, eu vou ter outro CNPJ, com certeza. Eu me coço todo para não ter, mas eu vejo que a contabilidade me dá um resultado muito bom e preciso de muito tempo. Mas toda hora aparece uma oportunidade de eu entrar em outro negócio, mas eu me seguro muito. Né? Bom, o que eu vejo hoje, para você ser empresário, você tem que desenvolver habilidades que você usa em qualquer CNPJ, em qualquer empresa. Então eu tento desenvolver, pegar minha experiência anterior e com novos cursos, novas habilidades. Então, hoje você tem que ter habilidades que você usa na empresa de contabilidade. Se você tiver uma empresa de tecnologia, você vai, eu estou falando habilidade de gestão do seu negócio. A parte técnica é uma das coisas que você tem que ter para poder. Então, eu faço a mesma coisa que quando eu animava a festa de criança. Porque quando a gente animava a festa de criança, chegou um momento que eu falei, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Todas as festas de criança são 6 horas da tarde. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Então, o que a gente fez? Eu montei uma equipe de 30 pessoas, né? E a gente fazia 16 festas no mesmo horário. A gente foi em São Paulo, comprou as máscaras, desmontou
replicou as mágicas. Então, eu com 19 anos, eu coordenava 16 festas no mesmo horário. Então, era uma gestão para mim. E eu enxergo como linha de produção. Então, era uma linha de produção. A pessoa chegava, já estava lá a mágica, já tinha um envelope naquela época de computador, né? Com o endereço de onde ia, não sei o que, maquiagem, tudo. Então, quando eu trabalhei na casa noturna, era a mesma coisa. Então, eu uso as habilidades que eu desenvolvi a vida inteira com as novas habilidades na gestão. Então, eu vejo a contabilidade como qualquer outro negócio que eu já tive, entendeu? Essa que eu acho grande. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque como às vezes os colegas não veem assim, ou trabalham de outra forma, e tem muita empresa de contabilidade pequena, às vezes os colaboradores não estão preparados para isso. E falando um pouco do crescimento da sua empresa, né? Você falou que, a gente conversou bastante, você falou que cresceu, mas você não tem aquele ego ali de crescer muito mais, mas como é que você cresceu e manteve, porque pelo seu perfil, você dá muito mais na qualidade, né, da empresa. Sustenta, né? Como é que trabalha para isso. Como é que você, durante todos esses anos, né, esses mais de 23 anos, como é que você manteve ali o crescimento da sua empresa contábil com a qualidade, né, das entregas? Olha só, porque hoje todas as profissões, todas as atividades empresariais estão com dificuldade de gente. Todas. Agora eu estava no grupo aqui de Brasília, né? E estava lá, tá difícil, mas se você conversar, desculpa, o pessoal de obra tá difícil para todo mundo. Não tem gente qualificada no mercado. Falei, opa, se não tem gente qualificada, para que eu vou crescer quantidade de funcionários? Então, sempre minha meta foi maximizar a produtividade, diminuir risco, porque nossa profissão é uma profissão de risco diário, e mesmo minimizando, a gente toma cada susto. Não tem empresário contábil que não leva susto diariamente. Se ele não leva, é porque ele não está acompanhando o negócio dele, porque é de alto, é como se ele fosse cirurgião, a gente opera todo dia. Pode matar alguém, pode dar problema todo dia. Então, como eu fui sempre mirando, então às vezes eu falo assim, cara, mas eu só tenho tantos funcionários, mas eu podia ter o dobro e estar com o mesmo resultado, porque faturamento é vaidade. O importante é o resultado no final do mês. Então, em alguns momentos, eu fui aumentando a equipe, porque às vezes os colaboradores precisam de mais gente, e eu, como eu tenho as minhas métricas, eu vi que não precisava. A pandemia até me ajudou bastante nisso, porque na pandemia eu já tinha uma equipe reduzida, e reduzi mais ainda, e eu vi realmente quantas pessoas eu precisava. Então, você vê, em 2018, 2019, eu cheguei a ter 20, hoje eu rodo com 12. Se você perguntar porque eu tenho 15, 18, eu posso, se você quiser ir logo em seguida, eu posso explicar, mas 12 é no talo, ok? Você pode falar a quantidade ali que você tem de clientes? Posso. Hoje nós temos 216 CNPJs ativos. 216. Lógico, alguns desses, com a crise, eu estou com um número considerável de empresas sem movimento. Eu tenho mais ou menos 20% da minha carteira que hoje, mas não deixa de ser um bom negócio, porque essa pessoa não tem. Eu estou falando como negócio, tá? Não estou analisando como mercado de estar ruim. Porque essa pessoa me paga um honorário que a gente tem pouco risco. Tanto que eles falam, mas você está me cobrando, eu só cobro pelo risco, porque o trabalho é quase zero. Ele dá um percentual de faturamento considerável. Você puder explicar um pouco mais sobre por que você levou, né, mas você conseguiu ver essa questão de que consegue colocar 12 colaboradores? Mas eu falei, 12 é muito no talo. Está no talo. É no talo, é o mínimo. Então eu trabalho com 15 e 18. Como é que você enxergou isso? Você está falando da pandemia. Como é que você enxergou isso? Primeiro que eu sempre, todos esses negócios, eu sempre gostei de trabalhar com métrica. Eu sou muito ligado à métrica. Né? Então eu sempre gostei de observar quanto tempo demorava para atender um cliente na casa noturna, quando tinha lá quanto tempo demorava para entregar uma badá, uma camiseta. Eu sempre fui muito ligado à métrica. Então a métrica sempre fez parte do meu negócio. Então, porque o nosso negócio é muito complexo, a gente não saber quanto custa, porque a gente não sabe quanto tempo gasta. Então eu venho observando ao longo dos anos quanto tempo que uma pessoa, o melhor demora para fazer e o pior. O melhor e o pior. Porque você vai ter sua gente top. Não é pior, mas alguém que tenha um pouco mais de dificuldade. Eu faço um tempo médio. Então, você pela observação, você vai vendo quanto tempo gasta no contábil para fazer quanta empresa, no fiscal, no DPI. E ao longo dos anos eu fui vendo quanto tempo, porque
É lógico que a gente vende conhecimento, mas todo serviço terceirizado você vende hora trabalhada, porque senão o cara colocava um contador dentro da empresa dele. Sim. Se fosse mais barato, ele contratava um lá. Ah, mas é difícil. Mas se fosse muito mais caro o nosso serviço, se ele gastasse 5 e a gente cobrasse 10, ele ia colocar um cara de 5 lá. Então, a gente vê de uma certa forma, então, um dos meus parâmetros é vender hora. Então, como eu sei a quantidade de horas, aí a gente sabe a quantidade de pessoas. E eu tenho várias metodologias que a gente vai dividindo os processos para ver a dificuldade dos funcionários. Eles têm que postar em grupos a produção, a gente vai acompanhando. E com isso a gente consegue maximizar. Lá na empresa é proibido fazer hora extra, ninguém fica na empresa na hora do almoço, ninguém trabalha sábado e domingo. Porque na minha percepção, se os funcionários estão trabalhando fora do horário, ou está faltando funcionário, ou a gestão é ruim, ou o funcionário não tem capacidade, que não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Então eu sou contra trabalhar fora do horário, tá? A não ser que você pegue um novo serviço e seja uma coisa eventual, mas se a empresa está trabalhando sempre fora do horário, tem alguma coisa que não está batendo. Então, com essas métricas, eu consigo ter uma maior produtividade. Exemplo, hoje, esse mês, eu estou com menos uma pessoa no fiscal, né? Eu não consegui substituir ainda. Então, demorou um pouco mais, mas normalmente no 10º dia útil, eu já acabei de confeccionar todos os impostos. Confeccionar impostos é confeccionar impostos, obrigações acessórias, tudo, não é só fazer o imposto. E a gente envia para os clientes no dia 10 e no dia 15. Porque mesmo que estejam pronto antes, se você acostumar o cliente a mandar no segundo dia útil ou terceiro, no outro mês você não mandar, ele pode reclamar. Então você tem que ter padrão até de entrega do seu serviço. Ou então ele pode falar, nossa, foi muito fácil. Então vou baixar o horário. Então até a entrega do serviço, você tem que ter uma gestão da entrega do que você faz. Então com todo esse procedimento de métrica, eu fui vendo quanto tempo se gasta com cada coisa e com isso eu consigo mensurar. Aí é o exemplo que eu dou até para os colaboradores. Você mora em casa ou apartamento? Casa. Se você contratasse uma diarista, quanto tempo ela gastava para fazer uma faxina na sua casa? Um dia? Um dia. Você pagaria 2 dias para fazer? Não. Por quê? Ela gasta um dia. Então, aí você vai contratar um colaborador que demora 2 dias, uma coisa que você sabe que dá para fazer menos de um dia? É isso, não é? Ele está vendendo hora dele. Agora, aí o que a gente aplica? A nossa preferência em usar tecnologia são as empresas que estão mais engargaladas, que estão com maior problema. Porque quando uma empresa está demorando muito, eu vou ver se o contrato está defasado. Verifiquei que está defasado, vou tentar aumentar. Mas se eu não aumentar, não necessariamente eu vou mandar o cliente embora, porque às vezes eu vou mandar ele embora e eu não vou conseguir diminuir nenhum custo da minha empresa, ainda mais que eu não tenho mais como reduzir lá. É muito engraçado isso, eu já estou muito reduzido, o meu custo não tem muito o que reduzir. Então, o que acontece? Se tem uma empresa que está dando muito trabalho, a gente ataca ela para usar mais tecnologia e dar mais atenção para ele gastar menos tempo. Então, as empresas que eu demando mais tempo são as primeiras que eu ataco. E você sabe até a minha visão de tecnologia, porque às vezes eu tenho empresas que demoram tão pouco que não vale a pena eu colocar uma tecnologia porque eu tenho mão de obra sobrando. Esse está para entrar. E a inovação e tecnologia lá na sua empresa? Como é que funciona? Porque eu sei que você é um cara que está sempre antenado, né, no mercado, está sempre junto com outros contadores também, mas como é que é o investimento na sua empresa em inovação e tecnologia? Vamos lá. Então, a gente já montou uma empresa de contabilidade. Quando eu montei a empresa de contabilidade, eu não tinha armário, então eu nunca peguei papel, eu não tinha pasta de cliente, a gente pegava os malotes e devolvia. E já tem alguns anos que a gente aboliu o papel. Mas eu não gosto nem do 8 nem do 80. A gente tem que pensar que a tecnologia é uma ferramenta auxiliar. A tecnologia, as inovações. Não necessariamente tem que ser obrigatório. Exemplo, eu acabei o papel há muito tempo lá na empresa. O que eu estava reparando? Talvez a galera mais nova consiga conferir em 2 telas tranquilamente, mas a quantidade de erro em 2 telas é absurda. Dizem que o ser humano é feito com uma tela só. Né? Então, beleza. Então, como é que é lá? A gente usa o papel não do cliente, mas para conferência. Então, lá, vai conferir uma coisa, a gente imprime. Agora, você fala, pô, mas você está gastando papel, vai gastar 3, 4 caixas, eu gasto uma caixa 2 meses, a cada 2 meses. Então, assim, já estou fazendo minha parte, né, de economia. Né? Então, a gente imprime para conferir. Então, lá tudo tem
processo de conferência, tá? Due diligência, um confere, e mesmo assim tem erro, porque conferir é complicado. E depois a gente escritura todo esse material. Então, eu estou indo contra a tecnologia, mas por que eu tenho que ficar? Agora o Dostelli fica errando se você usando. Então, é nesse ponto que a gente tem que tomar cuidado. Outro dia eu me apresentaram uma tecnologia, custava X. Quando ele foi ver, eu ia gastar o mesmo tempo que eu gasto hoje e não ia mudar nada meu risco ou de erro. Então, eu tenho que tomar cuidado. E outra, a gente está com um problema Aí eu vou falar a visão de... Não, é porque o que eu vou colocar é só que você já tem bem definido que é a tecnologia para você. Com certeza. E você viu lá em São Paulo. Mesmo você usando ali nos meios, né, de papel, mas isso é uma forma de inovar até na questão de processar dos processos. Porque eu estou usando muito pontualmente, né? Exatamente. Mas pode continuar. Então, aí, assim, o custo é muito importante numa empresa. Sabe o que eu falo? Se você arrumar um cliente de 1.000, você vai ter custo com ele. Se você diminuir o custo R$1.000, ele vai para o seu bolso. Né? Não que você tenha que cortar tudo. Então, você tem que... Porque sempre vão vir milhões de coisas. E aí a tecnologia, principalmente na nossa área, a tecnologia ela foi muito avançada em outras áreas. Contabilidade, ninguém queria mexer com tecnologia, porque muda muito, muda toda hora. Então, no início que tiveram as tecnologias na contabilidade, muita gente desistiu, falava, toda hora muda. Então a gente implementava, as pessoas desistiam. Você vê mesmo no mercado até hoje, só os players maiores estão se mantendo, mas às vezes os pequenos começam, cara, que mudou. Então é difícil. E aí o que acontece? Às vezes em outras áreas, eu reparo, porque é uma startup de uma certa forma, aí você vai me corrigir. Você acaba pagando um pouco para o cara desenvolver o programa dele. Não é porque você vai dando os feedbacks e ele vai desenvolvendo o produto dele, mas é o normal. Só que o nosso, esse desenvolvimento custa para a gente. Erros, custa prejuízo, porque às vezes o outro corrige num processo que não tem risco ou não tem multas. E o nosso tem. Então a gente cansou de contratar tecnologias, que o cara, eu lembro que eu falo isso, ele vendia o foguete para lá e o foguete não estava pronto. Você viu lá em São Paulo, eu falei, cara, eu quero saber o que está pronto. O cara não vou nem falar, eu ia falar o nome do programa, não vou falar, ele falou para ele que estava pronto e não está quando apresentou. Você lembra aquele dia lá na empresa? De recuperação? Ele falou que estava pronto, não falou? Então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque eles falam e aí fora isso, a gente tem questão de a equipe joga para trás, eu sei que os coordenadores, mas a equipe joga para trás, eles têm medo, eu não consigo entender até hoje o que os colaboradores têm tanto medo da tecnologia. Porque eu falo que eu sou preguiçoso, eu gosto de trabalhar menos, né? Cara, a pessoa vai trabalhar menos, ela dificulta. Então a gente tem a dificuldade às vezes Mas por que você acha que eles têm isso? Não, eu não consegui descobrir até hoje. Não descobri. Então a gente tem um programa que às vezes não está totalmente pronto ou adaptado. A gente tem a equipe que que dificulta. Então você tem que pensar muito bem, porque é tanta tecnologia que você começa a colocar muito para dentro e não implanta nenhuma. Então hoje eu sou muito seletivo. Você vê no evento lá de São Paulo, eu estou falando que como você estava lá, eu contratei 2 tecnologias. E uma eu falei que era a partir de 1º de outubro. Só aceitei se ela deixasse eu aderir a partir de 1º de outubro, porque eu não ia conseguir. Aquela mesma lá, eu peguei para 22 CNPJs. Sabe quantas pessoas implementou até agora? 7. E pelo que você não conhece, eu estou perturbando eles ou cobrando todo dia ou não. Imagina. Mas o processo não é assim, entendeu? As coisas não funcionam. Assim, então a questão da tecnologia, hoje como minha empresa já está no bicho, eu tenho que olhar investimento versus o que me dá de retorno. Sim. Ok? Acho que era isso que você queria saber, mas eu sou aberto a todas. E outra coisa, hein? Se vende muita automação, para mim não tem automação. É diferente do seu trabalho. Mas não, é completamente diferente. Mas você vai lá, vou fazer automação, mas precisa do ser humano. Automação é uma coisa que vai fazer automaticamente, mas não é. Não tem automação, não é. Ele faz uma parte do processo com automação, mas se a pessoa falhar, quase todas as tecnologias que eu conheço não funcionam. Isso eu escuto muito isso no mercado. E eu tenho um pouco de dificuldade por conta disso, por conta de outras tecnologias, né? As pessoas estão traumatizadas, não é isso? Traumatizadas, e isso me dificulta um pouco, né, de acessar os computadores para eu mostrar
o meu trabalho, né? O que eu faço. Mas enfim, mudando um pouco da tecnologia, eu queria te perguntar, já que você está, meio que você já pôs tanto tempo no mercado, né? Então você já vivenciou bastante coisas. Eu queria saber de você, qual é assim, a maior dificuldade hoje? E lógico que você tem muitos amigos contadores, muitos amigos que têm empresa. Eu posso falar que tem amigos, né? É muito legal isso. A gente conseguiu aqui em Brasília, tudo bem que o mercado é muito grande, mas a gente conseguiu dentro do mercado fazer uma amizade com uma quantidade de empresários contábeis muito grande. Isso é muito bom. Você não se sente sozinho, né? Isso é muito bom. Quais as dificuldades hoje no setor, na área contábil, para o empresário contábil? Quais são hoje as maiores dificuldades que estamos vivenciando? Bom, vamos lá por partes. Eu acho que a maior dificuldade é porque a quantidade de coisas que o governo vem exigindo da gente aumentou muito. O nosso negócio, como eu falei lá no início, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber quanto custa. Né? Porque se você vai vender um copo, você sabe quanto ele custa. Se você for vender esse serviço, eu acredito que não é difícil você mensurar quantas horas vai gastar. O nosso vai na mão de várias pessoas, são muitos processos, então é difícil você mensurar. Se você fizer uma proposta com 10 contadores, 10 empresários contábeis, se ele não usar a métrica de um salário mínimo ou um salário mínimo, cada um vai dar um preço. Então a gente não sabe quanto custa. A gente não sabe quanto custa e cada hora tem mais coisa para a gente fazer e a gente não consegue agregar, então isso para mim é o maior dificultador se você não sabe quanto custa, é até difícil você cobrar mais. Às vezes fica no mercado, mas está cobrando barato, ele não sabe quanto custa, então ele não sabe se está cobrando barato ou não. Ele pensa, vai entrar tanto faturamento. Então, para mim, essa é a maior dificuldade do mercado. Estão aumentando a quantidade de serviços nossos e a gente não está conseguindo agregar e às vezes não consegue determinar exatamente o que falou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o nosso risco tem aumentado cada vez mais. Por quê? Hoje as obrigações acessórias, que são os relatórios, que são muito importantes, tá? Fica todo mundo lá eu quero que tenha obrigação acessória, porque a gente não está preparado para esse novo mercado de consultoria. Se acabarem as obrigações, o que o contador faz? Se o sistema fizer um imposto, se com a reforma tributária o imposto quando pagar na máquina, já vai o imposto lá, né? Não tem mais obrigação acessória, o que o contador faz hoje? Procurar outra coisa, né? Vai procurar outra coisa. Então, até certo ponto, a gente vive de obrigação acessória, gente. Tem os consultores e tal, mas a gente vive. Mas a minha maior queixa é que esses relatórios que a gente manda para o governo, as multas não são punitivas, elas são arrecadatórias. Elas são percentual do imposto arrecadado. Então, o risco é absurdo. Então, a gente está correndo cada dia, a gente corre mais risco. Tem muito risco. Hoje, se a pessoa, o empresário do zero, ela foi pensar em montar uma empresa de contabilidade, eu não sei se é viável pela quantidade de risco que tem. Você cobra X, o risco é absurdo. Tanto que a gente criou uma comissão do Conselho de Contabilidade, eu e outros colegas contadores, junto com o presidente, para a gente discutir os contratos de prestação de serviço, porque está desequilibrado, não é razoável o que a gente está cobrando por risco que a gente tem. Então, esse é o segundo maior problema que a gente tem, é mitigar risco do nosso negócio e diminuir risco. O terceiro são pessoas, mas pessoas estão difíceis em todos os lugares. Então, não é uma coisa do mercado de contabilidade, é uma coisa do mercado como um todo. Só que o nosso trabalho tem parte técnica, então você não pode botar às vezes um cara para carregar cimento, é diferente. Então, por isso que eu trabalho com mais colaboradores, porque a máquina não pode parar, né? Então, eu tenho preço mais dentro do meu custo, mas quem paga isso é o cliente, não sou eu. Mas você está colocando, mas se eu sei o meu custo, eu coloco o meu custo. Então, vários clientes falam, mas por que você cobra mais? Porque eu tenho gente a mais. Então, na outra empresa que você fez orçamento, ele tem gente a mais para se sair um funcionário, como é que ele vai fazer? Então, isso faz parte até da minha venda. Eu falo que é uma empresa que eu tenho um colaborador a mais, tá? Você está pagando isso. O contratante paga. Que tem que ter, porque se sai, tem muito reduzido, sair, né? Que já tem uma empresa muito chute, sair, como é que você faz? Né? Eu estou com uma vaga no fiscal lá, tem 1 mês e meio. Não consegui ainda contratar ninguém que encaixasse, mas eu estou rodando. Ok? Porque está com a equipe, só que agora eu preciso contratar. Você acha que essa dificuldade, né, de pessoas, de achar pessoas, essa mudança, né,
de tecnologia também, ou de áreas que foram criadas, porque hoje no mercado agora tem influenciadores, tem essas coisas. A internet ficou muito mais fácil de ter uma rentabilidade, né? Você tem uma rentabilidade com a internet. O que você acha por conta dessas dificuldades? O que acontece? A contabilidade, para a gente não saber o preço, a gente vende muito mal para o cliente. Devia cobrar mais. Tanto que eu sabia que eu queria que a contabilidade não fosse obrigatória. Pensa bem, você, tá? Com a sua empresa, faz uma contabilidade. Não, é você que ia pagar mais. Agora é obrigatório, ele não sabe o que é, como é que ele vai dar valor? E a gente fica assumindo tudo. Então, contabilidade tinha que ser mais. Não podia ter ninguém trabalhando na nossa empresa ganhando o que ganha, tinha que ganhar muito mais, tem que ser mais qualificadas. Mas como fica essa questão do preço? Cara, tudo bem que é um commodity, cada vez diminui. Mas se fosse mais, ia diminuir, mas ainda está muito maior do que é hoje. Se você pegar o que era uma empresa com preço uns 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, e hoje o preço é muito menor. Então a gente não consegue ter mais que 33% ou 34% da nossa folha de pagamento em pessoal. Então aí, o que acontece? Com isso, eu acho que espanta as pessoas no mercado de contabilidade. Porque ela consegue trabalhar numa outra área, a gente tem alta performance o mês inteiro. Se você for ver a galera que está todo mundo em alta performance, não tem um dia de zona de recuperação. Então, você tem alta performance o tempo todo. Para ganhar, às vezes, que ganha outra profissão, por que a pessoa vai ser contadora? Tem isso. Tanto que você vê o reflexo que tem muita empresa de contabilidade muita faculdade de contabilidade que não tem mais curso. Então, não tem procura. Não tem procura. Acabaram até a contabilidade. Então, não tem procura. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. As pessoas deviam ganhar mais, não é isso? Não tem aquela... Não tem um atrativo. Não tem um atrativo. E aí, o que acontece? Quando você pega hoje uma pessoa e quer pagar o dobro, ela não é do mercado de contabilidade. Aí ela não quer trabalhar numa empresa de contabilidade, ela vai para outra. Então, tinha que ser uma coisa mercadológica, de todo mundo poder pagar mais para ir aparecendo mais gente. Para o estagiário, pergunta para os empresários contábeis se eles estão conseguindo estágio. Eu estou pagando estágio um tempo, não tem gente. E pagando uma bolsa maior, mas ainda não atrai. Okay? Beleza, então mudando um pouco, né? Esses foram os pontos. Muito legal, gostei bastante dessa sua visão. Mas já chegando ali no final, né? Já? Rápido. Tem que fazer outros. Falar de outros assuntos. Claro, vai fazer vários. Viu? Tem muitas coisas que eu gostaria de conversar contigo. Mas se você puder também falar um pouco, né, para a gente, qual é o futuro agora, quais são os próximos passos da Foxconn Gestão Contábil? Bom, a gente quer melhorar o nível de atendimento, né, que esse eu acho que é um dos maiores gaps, e a tecnologia. Né? Hoje a gente já está trabalhando muito com chat GPT, a gente está criando os nossos chats, a gente está usando o chat, a gente já está com vários chats, você viu lá que a gente começou a desenvolver. Com isso a gente está dando informações mais rápidas, mais precisas, a gente consegue ficar mais antenado e fazer automação, né? A gente tem que fazer automação. Não, eu não consigo diminuir o número de pessoas, mas para sobrar tempo, porque todo contador fala que não tem tempo, mas ele também não quer que sobre, porque ele não... Então, se não tem tempo, não adianta ficar reclamando, como é que eu vou fazer? E eu só vejo automação como para sobrar tempo, para a gente começar a criar nas pessoas uma coisa, um pouco de consultoria nos colaboradores, porque a consultoria, o maior problema, até o Anderson Nunes fala, ela não é escalável. Ela não é escalável. Porque como é que, se eu tenho 200 clientes, como é que eu vou fazer consultoria com 200 clientes? Não é escalável. Então, os próximos passos é a gente fazer a automação para a gente ficar cada vez mais consultivo. Porque o que eu tenho visto com o chat GPT e com outras tecnologias eu e às vezes outro colaborador, a gente vai conseguir escalar um pouco mais. Eu não vou precisar que a equipe toda seja consultiva. Ok? Porque você vai conseguir entregar mais. Então, o caminho a gente está, eu não sei se a gente está numa nova onda, a onda já passou, a gente está atrasado, mas a gente tem que esquecer as obrigações e começar a ser, cada vez, ter informação decisiva para o nosso cliente, que é o que eu venho trabalhando há muito tempo. Cada vez mais eu venho trabalhando em imagem, eu como autoridade, para poder as pessoas quererem me ouvir ou quererem pagar, para virar consultivo. Não sei se vai ser na contabilidade ou se vai ser em outro negócio, mas para eu virar consultivo, porque hoje, vem cá, sinceramente, uma empresa consegue ter 10, 15 colaboradores consultivos? Não consegue, assim, eu não vejo hoje no mercado isso. É complicado, porque as
pessoas não estão preparadas porque não sobra tempo. Então, eu acho que a automação vai vir para a gente ter mais tempo para poder treinar essas pessoas. Mas hoje a minha preocupação é se o mercado não vai engolir a contabilidade, vai ter, uma hora vai dar um choque, porque a gente não consegue, estou falando como mercado, não estou falando da minha empresa, a gente não consegue gente, a gente não consegue um horário para investir. As coisas estão ficando cada vez mais rápidas. Então, tomara que o mercado consiga acompanhar essa evolução que nós temos, que está presente. Você acha que daqui a alguns anos, o que fala, né, a inteligência artificial, vai acabar com um monte de emprego, né? Acabar com um monte de área. Você acha que com a contabilidade isso é possível? Quando vem Madruga, que ele é daquela pós lá de Goiânia, que é Edgar Madruga, eu acho que é esse. Acho que uma palestra dele que vão ser criados mais empregos do que vão acabar. Vão ter novas necessidades. Vem cá, cuidador. Tinha, antigamente, tanto de cuidador que tem em Brasília, porque as profissões vão tendo novas profissões, ok? Só profissão tinha uns anos atrás. Então, isso aí, de acabar, eu não tenho preocupação, ainda mais que a gente fala uma piada seguinte: a inteligência artificial vai pedir férias quando eu pegar essa bagunça que é o Brasil, das leis, todo mundo, vai dar um nó. Do jeito que é agora, porque o futuro não dá para a gente prever. Eu não sei se daqui a 2 anos, 5 anos ou 10 anos, mas eu acho que a opinião humana, tá? Que eu falo, tem o high-tech e o high-touch. Então, esse relacionamento, muitas pessoas ainda vão querer, pode ser que quando vier só essa geração mais nova, não queira, mas muita gente ainda quer trocar uma ideia, quer um caminho, quer uma informação. Se você perder você é muito tecnológico, você perder um cartão de crédito, sinceramente, você liga, você quer falar com um robô ou você quer falar com uma pessoa? Não. Então, mas não tem a tecnologia, então ainda vão ter coisas que a gente vai optar por falar. Então a gente tem que achar o nosso caminho para puxar, para as pessoas quererem falar com a gente, entendeu? Assim, eu não gosto de ligar, mas eu gosto de falar com a pessoa via chat, alguma coisa assim, ou e-mail. Porque por exemplo, eu tive um problema com a Caesb, e eu fui falar ligação, era um robô. Fui falar no chat, era robô. Não resolveu minha vida. Não resolve. Então, a gente está falando hoje, pode ser que lá na frente mude, mas o futuro a gente tem uma noção, mas não consegue. Então, ainda vai durar muito tempo, na minha percepção, tá? Que o ser humano ainda vai fazer diferente. Você vê, o próprio chat GPT, que eu estou falando bastante, hoje eu vejo ele muito mais consumo. As pessoas vão usar, nem usar elas vão saber, porque elas não vão saber perguntar, elas não vão saber criar o chat delas, então ela vai perguntar e vai dar uma resposta. Ontem mesmo eu fiz um teste. Eu perguntei, sem criar meu chat, eu fiz uma pergunta lá e fiz a resposta errada. Porque eu não sei onde ela foi na base de conhecimento, então me provou que eu tenho que... Ela pode divulgar que é errado, que a informação está incorreta. Né? Então, nesse momento, o IA é muito mais consultivo. Só que as pessoas não vão sabendo o que perguntar, então eu vejo uma distância muito grande. Você que visita várias empresas, você acha que as empresas já estão... Quando você fala em chat GPT, as pessoas já estão familiarizadas em criar um chat GPT. Então, assim, você vê que é uma coisa que ainda tal, pode ser que o mundo vire, mas não é assim. As coisas não viram tão... Porque o investimento é muito alto, não é? A dedicação é muito grande. Você vê ontem, 9 horas da noite, eu estava mexendo com isso, né? Hoje eu fiquei a manhã inteira, Matheus, a manhã inteira testando e fazendo relatório. Então, mas eu estou tendo que correr com outras coisas. À tarde eu estava aqui, esses dias para mim tá... Lembra, até estou devendo uma resposta para você, mas eu não tive tempo, porque é orçamento, é visitar cliente, é uma série de situações, e você ainda investindo no futuro. O chat GPT, ele fica aberto sempre, né? Eu liguei, ele está aberto. Eu fechei, ele está aberto. Você reparou nessa última semana, como ele está funcionando igual ele está travando? Muita gente reclamando. Porque eu acho que eles estão lançando uma nova versão. Mas está travando. Você tem que dar F5 todo, cara. O F5 do meu computador, Não, eu utilizo 2, tá? Eu utilizo o GPT e o Gemini também. Não, é porque eu pago o chat GPT Team, né? O F5, sem brincadeira, eu vou precisar de outro teclado, F5. Não, eu estou desesperado, tanto que na minha sala eu tenho uma tela só, né? Porque eu tenho uma televisão. Cara, eu estou pensando em... Porque a gente está tão agoniado, a gente é tão ansioso, que, cara, enquanto vai ali, você já está querendo fazer outra coisa, né? O contador sempre tem uma coisa para fazer, né? Não tem jeito, então está acelerado sempre. Maravilha. E para a gente fechar, eu queria ouvir de você, né, até para o pessoal que está assistindo,
Quais assim, são os conselhos que você dá hoje, né? O que você pode transmitir de mensagem hoje para os contadores, ou para quem está iniciando, ou para quem pensa, né, em abrir uma empresa de contabilidade, quer contribuir para esse nosso mercado, né, de contabilidade? Bom, para quem vai abrir uma empresa de contabilidade, como qualquer outra empresa, tem que fazer um planejamento financeiro. Não adianta, eu cansei de abrir empresa na minha vida, que eu vendi, aqui no setor comercial, eu vendi o salgado, R$3,58, saía correndo para o banco para poder depositar o dinheiro para cobrir o cheque naquela época. Então você tem que ter um equilíbrio financeiro, um planejamento financeiro para você até o negócio maturar. E captar cliente não é tão simples. Ainda mais num momento desse, você capta, fecha, vai para o mais barato, tem outro, você às vezes pode ter uma falha. Então é planejamento financeiro. Quem já está, sabe um dado que me assusta muito? Eu até vou te mandar depois, foi o Renato da gestão que me passou. A maioria das empresas de contabilidade tem mais de 10 anos. As pessoas não estão conseguindo chegar lá, porque tem que ter, o que eu falei, uma gestão de clínica. E às vezes o empresário contador ele não teve uma experiência anterior. Você vai falar quantas cabeçadas eu dei até acertar. Eu trabalhei um tempo com o Mani, com o Marcelo Pedro Carolina da Micaricandanga, e uma vez eu falei, pô, mas eu fiz várias coisas e não deu certo. E ele falou assim, não, você está se preparando, na hora que não passar, você vai agarrar. Né? Então, às vezes o contador ele já é contador e ele vai montar um negócio e ele não teve sucesso. Então, ele não teve preparação para aquele negócio. Então, tem que fazer muito treinamento de gestão, participar de muito evento, para ele poder superar esses 10 primeiros anos aí. Que eu estou vendo que é um bloqueio que existe no mercado. E para a galera que está mais antiga, para participar do conselho de contabilidade, participar do sindicato das empresas contábeis, porque se a gente não participar, a gente não vai ter força política. Não pode ter um evento na Câmara Legislativa, né, a gente botar poucos contadores lá, então a gente precisa, os empresários contábeis, as pessoas que trabalham lá, a gente precisa ter força política, a gente precisa participar dos eventos. Eu tenho que ser o cabeça, não, mas tem que participar direto ou indiretamente, tem que participar, né? Porque a gente precisa contribuir para a melhoria da classe, entendeu? E os contadores mais antigos, participar, além disso, participar dos eventos, né? A gente foi no Conta Azul agora, teve o Congresso de Contabilidade, a gente participar de eventos, tem eventos em Brasília, tem eventos online, você pode participar de mentorias de outros estados. E a última dica que eu dou é não se iluda com os eventos. Por quê? Eu vi muita gente desistindo dos eventos nos últimos tempos, porque o cara que é palestrante, eu até gostaria de ter falado mais nas falhas da minha empresa, né? Porque se a gente ficar falando só coisa bonita, a pessoa às vezes desanima. Todas as empresas têm parte boa e parte ruim. Às vezes você me permite, eu gosto de falar de algumas coisas, mas não é diminuir na minha empresa. As pessoas podem ver que tem a realidade. Então, quando você vai no evento, né, a gente vai ver tudo muito lindo, e a pessoa não consegue colocar em prática, e ela desanima. Então, eu há muitos anos atrás falei, se eu conseguir aplicar 5% do que eu aprendi em qualquer evento que eu fui, para mim está muito bom. Mas fala, só 5, mais de 5, hein? Né? Ao passar dos anos, o cara não conta o tanto que ele se lascou, ele só conta porque ele está ali para poder vender a imagem dele, vender o sucesso. Então, não desanime e tem que pegar 5%. Se hoje você gostou aqui da entrevista, 5% do que eu falei, você consegue aplicar, tudo ninguém consegue aplicar. Vamos lá, então. Muito obrigado, Eduardo Raposo. Muito obrigado. Eduardo, eu já te falei, só a mulher quando tá brava. Né? Muito obrigado pelo esse convite, muito obrigado por transmitir essa sua experiência, os conhecimentos. Estamos finalizando aqui o segundo episódio, né, dos Contadores, sempre trazendo aqui experiências, histórias, vivências, né, nesse setor e tentar contribuir de alguma forma, né, para a gente sempre estar aumentando, né, melhorando a nossa classe contábil também. Agradeço demais a participação de vocês que estão aí, tá? Hoje finalizamos mais um episódio e vamos para o próximo. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, estou sempre à disposição para participar, o que eu puder contribuir e vamos em frente. Obrigado.